O sacerdote Padre Peta receberá o pergaminho e revelará os segredos leves e gravíssimos. Prepare-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve a nossa Mãe Maria Santíssima. Tudo bem, meus irmãos? Bom, Padre Peta, segundo a vidente Miriana, escolheu ele para revelar os segredos que Nossa Senhora lhe confiou. Então, perguntaram ao Padre Peta sobre como ele se sente honrado ou com medo com relação à revelação dos segredos. E o Padre Peta disse, abre aspas, quando numa noite, cerca de 25 anos atrás, em Medjugorje, ouvi que Miriana havia escolhido para revelar os segredos. Havia me escolhido para revelar os segredos. Inicialmente acreditei em uma piada. Eu disse que era uma coisa muito séria que não costuma ser brincadeira. Mas então eu continuei pensando sobre isso. Eu estava me perguntando, isso pode ser realmente verdade? Tudo isso não me deixou indiferente. Para mim isso era estranho. Imaginar por que Miriana teve que me escolher. Considero uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Não sei explicar o porquê, mas não tive medo. Quando conheci Miriana, ela me perguntou, você sabe que quando chegar a hora, você vai revelar os segredos? Um pensamento passou pela minha cabeça. Mas parece possível. Acho difícil encontrar as palavras certas para expressar meus sentimentos naquele momento. Só sei que fui tomado por um sentimento de felicidade e segurança. O que você pode nos dizer sobre os segredos e o seu conteúdo? Que mensagem contém? Perguntaram ao Padre Peta. Quando serão revelados? O Padre Peta responde, segredos, como a palavra diz, são segredos. Não sabemos nada de seu conteúdo. Pode-se apenas dizer que os segredos dizem respeito a eventos que acontecerão em determinado lugar e em determinado tempo. Mas o que vai acontecer não sabemos. Então não devemos nem falar sobre isso. Devemos considerar a existência desses segredos como uma ajuda para nós, para que levemos a sério a vida que Deus nos deu e aproveitemos o tempo para nossa salvação e para a salvação de nossa alma. Isso significa que devemos viver de tal maneira que possamos prestar contas a Deus a qualquer momento. Se vivermos assim, estaremos sempre prontos para encontrar a Deus e ir à sua frente. Portanto, não devemos nem ter medo de revelar segredos e não é necessário questionar quando. Ela revelará todos os 10 segredos. Você pode nos dizer como ela vai fazer isso? Nossa Senhora prometeu deixar um sinal visível e duradouro. Que segredo será? Perguntaram ao Padre Peta. Quando chegar a hora de revelar o primeiro segredo, 10 dias antes, a Miriana vai me dar uma espécie de pergaminho do tamanho de uma folha A4 que se assemelha a um papel ofício, no qual todos os segredos serão listados detalhadamente. Então, vou ler o primeiro segredo e descobrir o que vai acontecer depois de 10 dias. Agora minha tarefa será orar e jejuar por 7 dias. Após esses 7 dias, será possível divulgar essas informações. Vou ter que anunciar o que é e quando e onde vai acontecer. Falando comigo, Miriana apontou que os 2 primeiros segredos dizem respeito a Medjugorje. Eles contêm um aviso e um aviso importante para os fiéis da paróquia de Medjugorje. Se esses 2 segredos se tornarem realidade, todos saberão que os videntes falaram a verdade e teremos que qualificar as aparições como autênticas.
O terceiro segredo será um sinal visível na colina das aparições, o Monte Pudbod. Todos aqueles que acreditaram nas aparições e nelas dirigiram suas vidas vão gostar muito do segredo. Mas, para todos os homens, será um sinal de conversão. Não devemos esquecer que este tempo é um tempo de conversão e de oração. É um tempo de purificação espiritual e um tempo de alegre escolha de Deus. Por isso, gostaria de enfatizar mais uma vez que não devemos esperar para ser convertidos. Se, por exemplo, esperarmos o sinal primeiro, pode ser tarde demais para nós. Então perguntaram novamente ao Padre Peta: o que acontecerá, segundo você, após a revelação desses 3 primeiros segredos? Qual será o resultado para Medjugorje? O padre responde: como já disse, essas aparições nos ajudam a entender que cada momento de nossa vida é importante. Devemos viver em total dedicação a Deus e abençoá-lo com nossa oração. Isso significa sempre escolher Deus. Desta forma, vamos trazer o peso da vida com mais facilidade. Acho que a revelação dos segredos nos ajudará a nos tornarmos mais sérios e mais conscientes de nossas responsabilidades. Certamente haverá sinais excepcionais, extraordinários e grandes conversões. Todas as conversões e todas as curas corporais e espirituais que ocorreram até hoje são a prova de que o céu se abriu em Medjugorje e a Rainha da Paz veio até nós. A revelação dos segredos será um grande conforto e uma grande alegria para todos, acima de tudo, para aqueles que acreditaram e se esforçaram para viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, serão felizes. É um fato que todos os anos milhares e milhares de peregrinos vêm a Medjugorje. Quando a divulgação dos segredos começarem, certamente mais pessoas virão. Provavelmente também aqueles que até agora não demonstraram interesse também virão. De qualquer forma, o futuro de Medjugorje será positivo. Se tornará ainda mais um imã espiritual, diz o Padre Peta. Então, meus irmãos, essa aí foi um trecho de uma entrevista, né, que eu retirei do site Mystic Post, é um site internacional medjugorjiano, tá certo? Inglês, e ele revela como é que se vai dar os primeiros segredos, né? Então, assim, das palavras do Padre Peta, tudo vai se fundir naturalmente, né? Porque a vidente Miriana, ela já sabe o dia certo, a hora exata que deve ser revelados os segredos. Antes da vidente revelar os segredos, ela e o Padre Peta, os dois juntos, em conexão, entrarão em um processo de oração e jejum por 7 dias antes de revelar os 3 primeiros segredos. Então é que o Padre Peta vai pegar o pergaminho, né, que está com a vidente Miriana em um local secreto, escondido, onde a vidente Miriana guardou. Esse pergaminho, ninguém consegue ler ele, né, porque ele é um pergaminho celestial. Ele tem uma letra em forma de codificação, né? Então só a Miriana, junto com a Santíssima Virgem Maria, né, entende do que se trata o pergaminho e os segredos, né? Quando for revelar os segredos e o Padre Peta estiver com esse pergaminho em mãos, a vidente Miriana vai traduzir do que se trata os segredos, ou milagrosamente o Padre Peta ele mesmo poderá ler, né, o que se trata os segredos, lendo mesmo com a codificação ali naquele papel, naquele pergaminho. Então vai ser uma fase, né? Esses 3 primeiros segredos é uma chance, né, no meu entendimento, é uma chance que Jesus, né, o nosso Deus, nosso Senhor, vai dar à humanidade, né, através das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, a chance de se converter pela última vez, né? Porque a vidente Miriana e os outros videntes também, principalmente a vidente Visca, já falou que do 4º em diante os segredos são considerados gravíssimos, né? Então é preciso, meus irmãos, analisar essa questão, né?
Os 3 primeiros segredos é uma chamada para a conversão final, né? É tanto que Nossa Senhora disse que após o 3º segredo vai ser tarde demais para a conversão de muitas pessoas, né? Porque a tábua, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entre aspas, vamos dizer, a tábua da salvação se fechou ali naquele 3º segredo, né? Então quem se converteu, e quem não se converteu já é tarde demais. Então, do 4º segredo em diante, né, já são segredos considerados a nível grave, né? E o último, que é o 10º segredo, é um segredo mais grave de todos, é o pior de todos, segundo a vidente Miriana, tá? Então, assim, é o que eu sempre falo aqui para vocês, meus irmãos. A gente deve ir se preparando espiritualmente para este dia, né? Se é que vamos ver este dia, né? Porque os próprios videntes disseram, né? E são palavras dos videntes. Os segredos vão acontecer. Os segredos acontecerão, ou melhor, né? Eu estando vivo ou morto, diz a vidente Miriana. Vai acontecer estando eles vivos ou mortos. Vai acontecer da mesma forma, porque é da vontade de Deus, né? Numa mensagem, Nossa Senhora falou, quando Miriana questionou que Deus tinha um coração duro, né? Então a Nossa Senhora disse, Deus não tem um coração duro. Quem tem um coração duro é você, Miriana, né? Nossa Senhora quis falar isso. Olhe só, olha ao seu redor quantos pecados existem. Olhe o que meus filhos estão fazendo. Olhe ao seu redor o que os meus filhos e as minhas filhas estão fazendo, né? O pecado que mais, assim, na minha opinião, sabe, meus irmãos, que mais desagrada a Deus é o pecado do orgulho, sabe? É o pecado da carne também, mas o orgulho de não reconhecer que você precisa, que você necessita da misericórdia do Senhor. Você precisa se considerar um miserável e buscar a misericórdia de Deus através da confissão. É por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, se confessem, estejam preparados. Vai que de repente eu noticio aqui para vocês, né? Dei uma notícia aqui. Meus irmãos, olha, o segredo de Medjugorje vai acontecer e vai ser amanhã. E a vidente Miriana com o padre Pétalo Chubici, que já se reuniram e já estão em processo de jejum, em oração. E aí? Vocês estarão preparados com a confissão em dia? Então, assim, é algo também a se questionar. Em estar, né, em estado de graça, né, estar com a confissão em dia, né, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que a vidente Miriana, assim como a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor irá voltar, a gente também não sabe o dia que a Miriana vai anunciar ao mundo os segredos, né? De repente, a vidente Miriana, ela anuncia. Tá certo? É por isso que eu digo, enfatizo sempre aqui no canal, estejam sempre em estado de graça, né? Porque quando os segredos começarem, meus irmãos, vai ser tarde demais. E Nossa Senhora diz, quando os segredos começarem, serão tarde demais. O irmão vai julgar o outro irmão, vai condenar o outro irmão porque viveu uma vida sem Deus. Vocês irão arrancar os cabelos. Nossa Senhora disse isso em uma mensagem em Medjugorje. Veja só que Nossa Senhora disse, vocês vão arrancar os cabelos quando os segredos acontecerem. Então vamos levar a sério a mensagem da nossa Mãe Santíssima, né? Então, meus irmãos, eu fico por aqui para não prolongar muito esse vídeo. Compartilhe, né, com seus grupos do WhatsApp, no Facebook, Instagram, né? Muita gente, meus irmãos, ainda não tem conhecimento sobre esses segredos de Medjugorje e eles precisam se converter. Então, você compartilhando, você está já ajudando as pessoas a entenderem o que significa esses segredos e a conhecer também Medjugorje, né? Então, assim, curta para que o YouTube reconheça que esse vídeo é de suma importância e deixe seu comentário. Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te dê a paz e te ilumine. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal, aqui é uma família.